A paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus da Congregação da Boa Esperança, Parnamirim, pastoreado pelo pastor Georgen Silva. Eu me chamo irmão Salomão, está comigo aqui o diácono, o diácono Eduardo. Nós vamos comentar a lição de adulto, essa lição tão maravilhosa, tão rica. Antes da gente começar a comentar, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, comente a lição. É muito importante o seu like, porque o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim vai passando para outras pessoas e assim o Evangelho ele é anunciado aos quatro cantos da terra. A lição que nós vamos comentar é a lição número 10. Número 10, ela tem como tema o desafio da janela 1040. O textual da lição, que eu sempre digo que é a primeira base da lição, ele se encontra lá em Romanos, capítulo 15, versículo número 20, que diz assim: E desta maneira me esforcei para anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. A verdade prática nos diz assim: a janela 1040 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. A segunda base da lição você vai encontrar na leitura bíblica em classe. Eu peço que você leia com seus alunos, é de suma importância, porque é o que vai dar base ao estudo. Você vai encontrar em Efésios, capítulo número 6, do versículo 10 ao versículo número 20. Efésios 6, do 10 ao número 20. É muito importante essa leitura que você faça com os seus alunos. Uma pequena parcela da introdução nos diz assim: na lição dessa semana, ou desse estudo que a gente vai ver, vamos estudar a respeito do maior desafio de evangelização mundial. É um dos maiores desafios. Por quê? A janela 1040, à luz de Efésios 6, do 10 ao 20, percebemos que estamos de uma imensa batalha espiritual em que agentes do mal escravizam muitas nações que se fecham à mensagem de Cristo. Então, essa janela 1040 é uma das muitas nações que ela é fechada para o Evangelho de Cristo. Nós vamos mostrar nessa lição, ou nesse estudo, que é preciso a gente lutar, batalhar, enviar missionário, principalmente para essa janela 1040. Principalmente. Ele diz assim a lição: assim a janela 1040 nos apresenta dois grandes desafios. E no primeiro desafio é que a humanidade necessita dessa ajuda. O segundo, a perseguição contra a igreja. São os dois desafios que a humanidade precisa de ajuda, precisa de escutar o Evangelho. E o segundo é a perseguição contra a igreja. Tudo que se diz igreja, tudo que se diz que o Evangelho de salvação de Cristo Jesus, ela é perseguida. Tanto que a palavra-chave da lição é desafio. Então, a lição vai nos chamar para esse desafio, em ajudar, em enviar missionário para essa área que é tão fechada, Eduardo, para o Evangelho. Verdade. É por isso que no nosso primeiro tópico nós já vamos falar sobre a batalha espiritual, né? O tema do primeiro tópico é uma batalha espiritual chamada Janela 1040. Antes, a paz do Senhor a todos. Né? E o primeiro subtópico vai falar uma verdadeira batalha espiritual. Nesse primeiro tópico nós vamos falar sobre essa questão desse enfrentamento espiritual que todo cristão vive em sua vida cristã. Né? E a leitura bíblica que é feita nessa lição, que vai ser feita em classe, e fala lá em Efésios capítulo 6, do 10 ao 20, que vai falar sobre a armadura de Deus, né? Que nós devemos nos revestir da armadura de Deus. E isso é uma armadura espiritual, não é uma armadura com componentes físicos, né? Mas uma comparação de
de componentes materiais com características espirituais. E todo cristão ele deve sim se revestir da armadura de Deus, da armadura espiritual que está escrita em Efésios capítulo 6. E como o evangelismo, propagar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é uma tarefa difícil porque é uma guerra. Uma guerra não fisicamente falando, mas uma guerra principalmente espiritual. Desde quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio a esse mundo implantar o seu reino, que essa batalha tornou-se bem acirrada. E o próprio Jesus Cristo foi tentado por Satanás. Foi levado ao deserto ali por 40 dias, foi tentado, e Jesus Cristo venceu a tentação, venceu a Satanás dentro da própria palavra de Deus. E da mesma forma somos nós. A nossa vida, nós somos desafiados todos os dias espiritualmente a deixarmos a nossa fé, a pecarmos contra o Senhor. E por isso que nós devemos estar pautados na palavra, vigilantes, para que nós não venhamos cair em tentação, não venhamos pecar, porque a gente sabe que existe um mundo espiritual. O reino de Jesus Cristo que foi implantado nesta terra não foi um reino físico. Os judeus esperavam que fosse um reino que restaurasse o reinado de Israel, mas foi um reino espiritual, um reinado espiritual. E é por isso que nós guerreamos essa batalha também espiritual. Então os membros do corpo de Cristo, de modo geral, estão guerreando uma guerra espiritual contra Satanás. Então nessa perspectiva é muito importante levarmos em conta que a obra missionária é um grande campo de batalha e enfrentamento espiritual que deve ser guerreado com toda reverência, zelo e temor. Por isso, para lutar essa batalha espiritual, devemos selecionar bem as armas que usaremos nessa peleja. Está sempre usando as armas espirituais, que é bem descrito pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 6. E nessas armas espirituais, que vai dar início agora ao nosso segundo ponto do primeiro tópico, que tem como tema, nessa batalha devemos usar armas espirituais. Essas armas espirituais, da qual o nosso Deus ela colocou disponível para a sua igreja usar, certo? Então, a partir do versículo 14 de Efésios, no qual a gente falou sobre a leitura bíblica em classe, que é muito importante você ler, a partir do versículo 14, somos informados a respeito de algumas armas espirituais disponíveis para os salvos. É importante ressaltar para os salvos, os que andam na presença do Senhor, porque os que são revestidos pelo poder de Deus, ele tem o seu nome escrito no livro da vida. E uma das armas é o cinturão, o cinturão, que define a verdade, certo? A couraça, que é justiça. Sapatos, que é prontidão para pregar o evangelho. Está sempre disponível, pronto para pregar o evangelho. A espada, que é pela palavra de Deus, a espada da verdade, que limpa, que corta todo o pecado, certo? Então são armas disponíveis. O escudo, que simboliza a fé, porque é a nossa fé em Cristo que nos torna possível enfrentar todas as adversidades da vida. O capacete, que simboliza a salvação, ou o capacete da salvação, glória a Deus, aleluia. Então são armas disponíveis para todos nós, para a gente usar nessa luta espiritual, como a irmã falou aqui, não é contra a carne, mas nos lugares espirituais, que o nosso inimigo ele não sossega, ele não dorme, ele está sempre pronto para atacar. Então devemos estar pronto e usar essas armas, meu Eduardo, que está disponível para a igreja, está sempre pronto para a igreja. É verdade. E o terceiro e último subtópico deste tópico vai falar sobre o enfrentamento, enfrentando a batalha espiritual da janela 10 por 40.
E aqui o autor vai dizer, né, o que é que significa, por que é chamada janela 10 por 40, né? Há uma batalha espiritual na atualidade denominada janela 10 por 40 ou 1040. Essa expressão foi criada para trazer relevância, uma marcação geográfica de 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador, do norte da África até o leste da Ásia, né? Então tem a linha do Equador que divide o hemisfério norte do hemisfério sul, e aí pegando 10 graus acima da linha do Equador e mais 40 graus de latitude, então vamos ter aí uma janela, a gente vai formar um quadrado aí, que vai pegar o norte, uma parte do norte da África e a parte leste, uma parte leste da Ásia. Esse espaço representa uma verdadeira janela que traz consigo muitos desafios. Ele representa aproximadamente 67 nações, marcadas pela pobreza extrema, né? A gente vê algumas características aí bem que maltrata bastante a humanidade, né? Que é a pobreza extrema e pelo fechamento total à evangelização. Nessa região está concentrada a maior parte dos povos não alcançados, onde vivem quase 4 bilhões de pessoas, ou seja, 2/3 da população do mundo estão nesse trecho, nessa janela 10 por 40. A gente vai ver aí, dentre os países mais populosos do mundo, né, a Índia e a China estão dentro dessa janela. E aí a gente vai ver que desse montante encontram-se as 3 maiores religiões do mundo, que as religiões não cristãs do mundo, que é o islamismo, o budismo e o hinduísmo. Então a gente vê aí que é um trecho que se enquadra mais ou menos 67 países. Desses 67, os mais populosos do mundo estão contidos dentro dele, a Índia e a China, e entre eles também mais aproximadamente 65 países, onde a maioria deles vivem em pobreza extrema e a maioria fechado totalmente para a entrada do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É fechado para a entrada de outras religiões. Somente pode ser aquela religião oficial. Então, é um trecho que é bem difícil de ser evangelizado, né? É um trecho que foi demarcado aí pelo grau de latitude e longitude, 10 por 40, e que enquadra os países de mais difícil acesso à religião cristã. Amém. Com isso, a gente concluiu o primeiro tópico da lição. A gente viu uma batalha espiritual chamada de janela 10 por 40. Esse foi o primeiro tópico da lição. O segundo tópico tem como tema principais desafios da janela 10 por 40. A gente vai ver os principais desafios que o missionário, que os irmãos que vão pregar o evangelho, ele vai enfrentar nessa região, como a gente viu aqui, tão devastada, tão fechada para o evangelho. O primeiro desafio é a necessidade humana. Esse vai ser um dos maiores, um dos principais desafios, a necessidade humana. Podemos dizer que na região da janela 10 por 40 se encontra uma amostra das maiores necessidades humanas do mundo, que é o primeiro, você vai encontrar as maiores cidades, megalópolis, podemos dizer, cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Mais de 1 milhão de habitantes. Está ali a população imensa, grande demais, e passando necessidades extremas. No segundo, nessa região, está concentrada bilhões de pessoas enfermas, vítimas de guerras, pessoas que vivem sobre calamidades e, ao mesmo tempo, impossibilidade de conhecer o poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. Então, esse foi o segundo obstáculo, ou o segundo empecilho que você vai encontrar lá. E é preciso, sim, enviar, é preciso orar por essas nações. Nesse lugar estão as pessoas mais necessitadas financeiras da terra. Extrema pobreza mesmo, extrema mesmo. Então, é importante, sim, enviar missionários. Por isso que o autor diz aqui, por isso entre nós não pode faltar amor. O povo de Deus, os salvos,
tem o seu nome escrito no livro da vida, não pode faltar amor diante de uma necessidade extrema e urgente como essa. Devemos ter consciência que esse povo precisa de Cristo. Mesmo que alguns vão para lá e é perseguido, até mesmo mortos também, já houve muitos casos de missionários ser mortos ali, então, mesmo assim, precisamos enviar, precisamos ter amor a essas pessoas que precisam. Ele diz aqui, em relação a essas realidades, pois a janela 1040 não pode permanecer fechada à mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Não pode. Temos que orar, temos que ajudar para que essa janela ou o empecilho que possa existir lá possa vir por terra e o Evangelho, irmão Eduardo, possa adentrar lá e trazer transformação de vida. Amém. O segundo subtópico vai falar o desafio da perseguição. Né? Por mais que na próxima lição estaremos falando sobre a igreja perseguida, mas nesse tópico nós vamos falar sobre a perseguição. Não podemos deixar de falar sobre a perseguição que ocorre dentro dessa janela 10/40, nesses países que estão enquadrados dentro dessa janela, porque o índice de perseguição religiosa é altíssimo, como eu falei no tópico passado. Muitos desses países eles possuem leis que são contra, o irmão Salomão também falou aqui, que são contra a entrada de outras religiões em seu país, em sua nação. E isso dificulta muito o evangelismo, porque no momento em que um missionário é encontrado pregando a palavra de Deus, muitos desses países, se você foi encontrado até com um aplicativo no seu celular da Bíblia Sagrada, você pode ser preso. Então, existe a facilidade hoje em dia de termos uma Bíblia dentro do celular, mas também o cerco vem se fechando para os missionários, para aqueles que levam a palavra de Deus, seja de uma forma ou seja de outra. O inimigo ele sempre procura alguma forma de fazer com que o Evangelho de Jesus Cristo não tenha êxito em ser pregado, em ser propagado neste mundo, para que vidas não venham ser alcançadas pelo Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nesse sentido, segundo as informações do portal de missão Portas Abertas, que é um portal onde fala sobre missões no mundo inteiro e destaca bem os países da janela 10/40. Na janela 10/40 há países que perseguem os cristãos por meio de leis que tiram a sua liberdade, levando-os à prisão, tortura e morte. Então a gente vê aí, aqui é sujeito os missionários ou os cristãos que são encontrados nesse país falando de Jesus, ou lendo a Bíblia Sagrada, ou de alguma forma que esteja falando sobre o amor de Jesus Cristo. Então, outros países, embora não tenham leis quanto à prática de religião, perseguem a igreja por meio do governo, da família e da sociedade. A perseguição religiosa é um grande desafio na região da janela 10/40. Nós mesmos aqui no Brasil enfrentamos algumas dificuldades quando a igreja evangélica ia para interiores, propagar o evangelho de Jesus Cristo. Muitas vezes era perseguido também nos interiores. E onde o evangelho de Jesus Cristo é pregado, há perseguição, porque o inimigo ele não se contenta com a pregação do evangelho, porque foi uma missão que Jesus Cristo deixou para mim e para você: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E no momento que nós estamos cumprindo o ídolo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o inimigo tentou parar ali na cruz do Calvário, mas ele não conseguiu parar, glória a Deus, a missão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi morrer na cruz por cada um de nós e nos trazer a salvação, para que através dessa salvação em nossas vidas nós pudéssemos propagar e dar prosseguimento ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Da mesma forma assim na janela 10/40, e muitas vezes até pior, porque a tortura e a morte daqueles que são identificados como cristãos são coisas que são até defendidas por lei. Então dificulta bastante a entrada de missionários desses países. É verdade, e muitas vezes, amados irmãos, que a gente somos culpados de sair.
Porque em nosso país, que temos essa liberdade, nós estamos colocando pessoas lá que alimentam essa perseguição ao cristianismo. Voltamos em pessoas que vai fazer essa perseguição, vai contribuir para essa perseguição. O terceiro tópico da lição tem como tema estratégia para alcançar países da janela 10 por 40. Vai falar aqui sobre meios, estratégia para que a gente possa chegar a essa, ou até mesmo combater esse empecilho que existe na janela 10 por 40. O primeiro meio, a gente já falou um pouco sobre isso antes, orando pela janela 10 por 40. A oração é de suma importância. Nós sabemos que quando um crente ora, Deus escuta a sua oração. Imagine uma igreja orando. Imagine muitas pessoas, membros da igreja, se reunindo e orando, fazendo uma campanha de oração para que o evangelho possa alcançar essas vidas que estão nesses países que fecham as portas para o evangelho. A lição diz assim, uma vez que tomamos conhecimento do fato, precisamos sim orar pelos missionários enviados para essa região, a fim de que Deus levante mais igrejas mantenedoras e obreiros dispostos a gastar suas vidas nesses países que revelam um cenário bem desafiador para a evangelização mundial. Nós sabemos que só aumenta, Eduardo, essa janela de 10 aqui está aumentando. Vai só aumentando os países que não vai mais aceitar a entrada do evangelho. Nós sabemos que o declínio moral vem tomando conta de todos os países. O nosso não vai ficar assim para trás, não. Mas nós somos responsáveis por isso. A oração, ela faz mover o braço de Deus. É preciso sim orar. Portanto, é tempo de orar por esses povos. É tempo de sim orar e apresentar cada povo, cada nação que o evangelho não chega. Amém. E o segundo subtópico vai falar sobre uma segunda maneira, né, uma segunda estratégia de se alcançar país da janela 10 por 40, que é através da evangelização por meio da ação social. Né? Se você não pode, por meio de ação social, você pode pelo menos estar orando, como o Salomão falou aqui. E a ação social do corpo de Cristo revela o testemunho cristão por parte do amor e do compromisso com a evangelização de toda pessoa cristã. Né? Então, a ação social não precisa necessariamente ser feita somente em países transculturais. A nossa igreja, por exemplo, tem ações sociais. Por exemplo, nós temos aqui na Assembleia de Deus em Parnamirim o CASEMP, que é o Centro de Apoio e Assistência Social da nossa igreja, que ajuda várias pessoas, né, que necessitam de algo para a sua vida social, né, de um tratamento odontológico, psicológico, um tratamento médico. Tudo isso é dado através dessa assistência social de nossa igreja. E outras igrejas que também financiam assistências sociais em missões transculturais. Né? E se você é uma pessoa que é apta a seguir em uma ajuda humanitária, social em um outro país, né, certamente é muito bem-vinda a sua ajuda. E esses países, eles são carentes. Né? Como nós falamos aqui, a maioria desses países da janela 10 por 40 são países que vivem em extrema pobreza. E ações sociais são muito bem-vindas nesses países. E essas ações sociais, quando elas são bem organizadas, bem estruturadas, né, que além de levar para aquelas pessoas uma melhoria na sua vida social, uma melhoria diante da sociedade, puder também levar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só em estar fazendo uma obra social em um país desse que é tão necessitado, né, nós já estamos demonstrando o nosso amor, o amor que Jesus Cristo colocou em nosso coração através do seu Espírito.
né? Então, assim, um trabalho social executado por meio de um minucioso planejamento é uma forma de demonstrar nosso amor na prática, tornando assim a evangelização mais eficaz. Então, não é somente falar, somente pregar, mas também demonstrar através de ações aquilo que o Senhor colocou em nosso coração, o amor pelas almas, o amor uns pelos outros, né? E assim propagando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É verdade, e nesse meio, nessa estratégia que a igreja usa também, você vai encontrar no que fala sobre esse terceiro ponto do terceiro tópico, que é a ação médica missionária. Então, a igreja, ela usa esses métodos porque ela vai incentivar a formação de médicos para que eles possam adentrar nessas região fechada através do uso profissional da medicina, eles possam ter acesso a pessoas que precisam. Diz assim a lição: a missão médica missionária traz à humanidade um evangelho apresentado de forma prática, quer dizer, levando médicos às pessoas que precisam e ao mesmo tempo levando a cura do corpo e ao mesmo tempo a cura espiritual. São métodos usados para que o evangelho possa chegar aonde há empecilho, aonde há pessoas que não aceitam a entrada do evangelho, ou países mesmo que não aceitam. Então é importante essa formação de profissionais que possam levar a parte da medicina, mas também levar a cura espiritual. Pois que ele fala aqui, na área de saúde, esses profissionais da área de saúde abrem as portas fechadas no contexto de muitos povos ainda não alcançados. Graças a Deus, temos preciosos projetos em igrejas do nosso país com o propósito de formar médicos para serem enviados, como já falou aqui. Então, é importante, sim, essa criação de médicos, que eles possam ter essa oportunidade de pregar o evangelho, de trazer a medicina, trazer cura também do corpo e assim pregar o evangelho. É importante. Então, para que fique o alerta para as igrejas, investir nesse projeto, sim, é muito importante. Mas não só também na área da medicina, mas qualquer área profissional. Tem países aí que precisa de um carpinteiro, de um pedreiro, uma área profissional de um mecânico, certo? Então, todas essas áreas profissionais, ela pode ser investida para que possam levar, não só na área profissional, mas também na área espiritual, pregando o evangelho. Verdade. E para concluir a nossa lição, o autor começa com uma pergunta: quem pode evangelizar os povos da janela 10x40? Nós vimos aqui que é algo difícil de se fazer, porque muitos países são fechados, totalmente fechados para a entrada de outras religiões e muitas vezes até defendidos por lei. Mas nós podemos entrar na missão da janela 10x40, seja orando, seja através de ações sociais, ou seja, como foi falado no terceiro subtópico, ações médico-missionárias. Então, como é algo de difícil acesso para os cristãos, para a maioria dos cristãos, nós devemos todos estar orando por esse país. Não somente por esse país, mas por todos os povos que precisam ouvir a palavra de Deus, que precisam ter uma mudança de vida, uma transformação em suas vidas. Coloque verdadeiramente o amor de Jesus Cristo no coração de cada uma delas. Através de ações sociais, se assim você conseguir, você for capacitado, o irmão Salomão citou bem aqui a entrada em outros países através da sua atividade profissional. Eu mesmo conheci um operário que morava aqui no interior do Rio Grande do Norte, que passou anos trabalhando no Egito, ali no norte da África, e um brasileiro que foi chamado para trabalhar no exterior através da sua competência profissional. E aí é uma maneira do evangelho também entrar nesses países, através da sua vocação profissional. Então, se você possui uma profissão, e Deus tocar no seu coração, escute, seja sensível à voz de Deus,
perceba, ore a Deus para que o Senhor possa lhe dar convicção do seu chamado, da sua obra, e à medida que a sua vocação for florescendo dentro do seu coração, a igreja de repente aí reconhecer, que possa enviar aí um profissional, um fazedor de tendas, como foi a lição passada da nossa lição de adultos, aquele profissional que vai levar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e também vai trabalhar de acordo com o seu ofício, com a sua formação profissional, E principalmente se for um médico, que é uma das profissões mais bonitas que existem, que cuida do próximo, cuida daquelas pessoas que estão doentes, que é bem familiarizada com o evangelismo, com o cristianismo, sarar as feridas de quem é necessitado, A palavra de Deus vai dizer que não necessitam de salvação os sãos, mas os doentes. E aí a gente vê a comparação aí com a figura do médico, que vai curar não aquele que está são, mas aquele que está doente. Então é uma profissão que se assemelha bem com o cristianismo e que tem uma entrada muito bem-vinda em países que estão em extrema pobreza, em países que sofrem muitas ações da guerra, Então o Senhor, que a gente possa orar, que o Senhor venha levantar pessoas cada vez mais capacitadas para se doar, se deixar gastar, como o apóstolo Paulo bem falou em suas cartas, se deixar gastar no Evangelho e na propagação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida. Espero que essa lição tenha sido bênção, tenha sido edificante para a sua vida. Não perca a lição também na Escola Bíblica Dominical, porque essa gravação não é para substituir a aula na Escola Bíblica, mas é somente um complemento para você que é professor, para você também é aluno, mas que possamos estar firmes, frequentando sempre a Escola Bíblica Dominical, não é, irmão Salvador? É verdade, amém, que Deus te abençoe. Já te espero na próxima aula, se assim Deus permitir. Amém, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Amém, Deus abençoe a todos.